A gente pode estar dando início orando, entregando esse momento nas mãos do Senhor. Então, baixemos nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço porque o Senhor nos permite novamente que estejamos reunidos aqui como membros da Tua igreja e que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento para que nós estejamos realmente Te engrandecendo, estarmos buscando edificação através do louvor, Senhor, que nós entoaremos a Ti. De fato, busquemos Te glorificar, Te engrandecer através desse momento. Que o Senhor possa estar sendo glorificado em todo o período de culto que nós teremos aqui. Coloque isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo. Então, o primeiro louvor que a gente vai estar cantando é Perto Quero Estar. E nesse louvor, a gente canta sobre um desejo que a gente tem, do nosso coração, de estar mais próximo do Senhor, de fato, de louvar o Senhor, se aproximar dele a cada dia. Em tudo que a gente vive no nosso dia a dia, realmente Deus age, Deus está conosco de acordo com a sua vontade. E por isso a gente pode adorar Ele, apesar das circunstâncias que a gente vive, sabendo que Deus está conosco. E que de fato seja o nosso desejo, a gente estar vivendo a vida que Cristo quer e reconhecendo tudo que Ele fez e que Ele faz por nós. Então, a gente pode estar louvando Ele com esse primeiro louvor, Perto que Ele está. Aqueles que puderem se colocar de pé para a gente estar cantando. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Nas últimas pregações do pastor, a gente tem ouvido muito sobre a providência divina, mais especificamente em relação à salvação da alma. E o próximo louvor que a gente vai cantar é Foi Assim, e nele a gente canta, nós estávamos de fato perdidos, seguindo nossas vidas, movidos pela nossa própria vontade, buscando satisfazer os nossos desejos, Mas Cristo veio, Cristo nos chamou e Cristo nos salvou, A gente não tem nenhum mérito na nossa salvação, tudo foi providenciado por Ele. E que de fato a gente possa estar louvando a Ele por toda a sua obra redentora, tudo que Ele fez por nós, e reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós e engrandecendo a Ele por causa disso, Então a gente cante esse próximo louvor, Foi Assim, lembrando e pensando todo o sacrifício que Cristo fez por nós.
meus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. O próximo louvor que a gente vai cantar é Te Dou Graças. E de fato o sacrifício de Cristo por nós foi algo incrível, né? Nós estávamos na condição de inimigos de Deus, de pecadores condenados à morte, mas Cristo amou a nossa alma, né? Veio e pagou pela nossa culpa, né? E que de fato seja o nosso desejo viver para Cristo, como a gente canta nesse louvor, né? Então cantemos Te Dou Graças. O mistério da cruz não posso compreender, as agonias do Calvário. Perfeito e santo Deus, seu Filho esmagou. Jesus bebeu o cálice por mim. Teu sangue lavou o meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui, agora sento à tua mesa, te dou graças. Por teu perfeito sacrifício me atraiu, teu inimigo fez amigo, tua gloriosa graça derramou em mim, tua misericórdia é sem fim. Teu sangue lavou meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui,
Agora senta à tua mesa, te dou graças, amado da minha alma, quero viver por ti, amado da minha alma, quero viver por ti, amado da minha alma, quero viver por ti. Teu sangue lavou o meu pecado, te dou graças. Foi satisfeita a ira do Deus Pai, te dou graças. Teu sangue lavou o meu pecado, te dou graças. Foi satisfeita a ira do Deus Pai, te dou graças. Teu inimigo fui, agora senta à tua mesa, te dou graças. O último louvor que a gente vai estar cantando é A Ele a Glória, e que de fato seja o desejo da nossa vida, viver por eles, viver por Cristo, né? Tudo é dele, tudo é para ele, como a gente canta nesse louvor. E viver por ele significa procurar glorificar a Deus com as nossas vidas, né? E que de fato esse seja o nosso desejo, o desejo do nosso coração, nosso objetivo de vida, realmente obedecer a Deus, engrandecer Ele através das nossas vidas. Então cantemos esse último louvor, A Ele a Glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Certo. Você está chamando o pastor então para dar continuidade ao nosso culto.
Boa noite, igreja. Hoje é uma noite muito especial aqui para a Igreja Bíblica Bereia. Nós temos alguns atos no nosso culto de hoje que são bênção para a igreja e são oportunidades muito especiais que Deus concede à igreja para juntos nos alegrarmos, nos edificarmos e louvarmos a Deus. O primeiro ato de culto foi esse momento de louvor. Notaram que o Lucas estava conduzindo esse momento muito bem. Este momento de adoração, cantamos esses hinos muito profundos, né? Essas músicas que falam a respeito da pessoa do nosso Deus, do seu poder, da sua grande compaixão, inclusive em nos salvar, né? Derramar da sua graça salvadora sobre as nossas vidas. E agora nós vamos continuar, então, nessa sequência de atos aqui de culto, que são bem importantes para a vida da igreja. E hoje nós vamos ter uma apresentação aqui, uma apresentação e uma dedicação ao Senhor. E eu queria chamar, então, aqui o Sérgio, a Mariângeles, a Samari e a Seimar. Pode vir para cá. Essa família querida nossa, e em 2 de julho passado chegou também aqui essa família, essa lindeza aqui, né? A Samari. E hoje nós combinamos então de fazer a apresentação e a dedicação da Samari ao Senhor. Agora, algumas pessoas pensam que isso se trata de uma forma de batismo, mas isso não é um batismo. Nós aqui da Igreja Bíblica Bereia, nós não batizamos crianças. Nossa compreensão das Escrituras nos leva a adotar essa posição. Nós não batizamos crianças. Nós não encontramos na Palavra de Deus nenhum exemplo e nenhuma autorização de batismo de crianças. Aquele que vai ser batizado, ele deve primeiramente se arrepender dos seus pecados, e ele deve crer em Jesus. Aliás, tem 2 textos que eu queria ler aqui com os irmãos. Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E mais uma passagem aqui em Atos, no capítulo 8, versículo 36 e 37, seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, alguém que ainda não chegou ao uso da razão, nem a capacitação intelectual, não pode preencher essas 2 condições, e por isso nós entendemos que não devemos batizar crianças. Agora, as Escrituras falam para a gente sobre a apresentação e a dedicação dos filhos ao Senhor. E é isso que nós queremos fazer aqui nessa noite. Vocês devem estar lembrados das palavras de Jesus Cristo, lá no Evangelho, Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E quando nós fizemos aqui uma apresentação
dos filhos, né, e dedicamos eles ao Senhor, com isso nós estamos querendo suplicar as bênçãos de Deus sobre a vida da criança, sobre a vida da família. Nós queremos com isso ajudar os pais a compreender que entre as suas tarefas, as suas responsabilidades, os seus grandes privilégios, talvez a responsabilidade mais importante seja criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É ajudar os pais a entender que os filhos são herança do Senhor. E vocês, como pais, têm a responsabilidade, então, de guiar os seus filhos a toda a verdade, conforme nós vemos na palavra de Deus, protegerem os seus filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós, como igreja, vamos junto nisso. Nós queremos estar aqui com a família, ajudando a família a caminhar este caminho. Então, a dedicação dos filhos ao Senhor, ele é um ato de ação de graças, é um ato de súplica pelas bênçãos divinas para a criança e para toda a família, e é também um ato de fé. Então, dito essas coisas, antes que nós vamos passar para a dedicação da Samari, eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer a vocês, pais. Sérgio e Mariângeles, primeiramente eu gostaria de saber, é desejo do coração de vocês criar e instruir a Samari nos caminhos do Senhor? Sim. Sérgio e Mariângeles, é desejo do coração de vocês se comprometer primeiramente diante de Deus e diante da igreja, naquilo que depender de vocês, fazerem todo o possível para modelarem a vida da Samari, o seu coração, o seu caráter no lar de vocês, fazendo isso através do culto doméstico, do ensino da palavra de Deus, do testemunho piedoso de vocês em casa, e de uma vida intensa de oração, de súplica, de petição, de intercessão em favor da Samari. Vocês se comprometem diante de Deus e da igreja a fazerem isso? Sim. E a última pergunta, é desejo de vocês criar a Samari no temor de Deus e em temor a Deus? Sim. Ok. Então, diante dessa manifestação aqui dos pais, diante do desejo do coração deles, que foi expresso aqui, de se comprometerem assim diante do Senhor e diante da igreja em relação às responsabilidades que têm com os seus filhos, nós vamos então fazer a dedicação da Samari ao Senhor neste momento. Pediria que o irmão segurasse aqui o microfone para mim, por favor. Ok, então, deixa eu me ajeitar aqui com ela. Então, a Samari, quando ouve a minha voz pregar aqui, às vezes eu acho que ela discorda, que ela protesta, né? Então, Samari, eu te dedico a Deus o Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Que o Senhor te guarde e te fortaleça todos os dias da tua vida. Agora, quero pedir à igreja que se levante, por favor, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós trazemos à Tua presença a vida da Samari, nós rogamos pela vida dela, nós rogamos pelo futuro dela, nós queremos pedir, Senhor, que a livre das correntes do pecado e de todo o mal, Senhor, que já na infância pode produzir os seus estragos. Eu peço, Senhor, que à medida em que a Samari cresça em idade e em estatura, que ela também cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que conceda aos pais graça, sabedoria e poder para
criar a Samari nos caminhos do Senhor, na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor. E eu te peço, Senhor, que o teu rosto resplandeça sobre essa vida, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, com a sua graça salvadora, traga salvação e paz a essa menina e traga provisão e proteção a toda a sua família. Ajuda-nos, Senhor, também como igreja a estarmos próximos desta família amada e sermos usados pelo Senhor para abençoarmos eles de todas as formas que nós pudermos abençoar. Que o Senhor use a vida da igreja e que o Senhor cuide dessa família, que o Senhor continue a manifestar tua graça, teu poder e tua bondade na vida deles. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vocês podem voltar ao seu lugar. Podem sentar. Muito bem, chegou a hora. Nós temos mais um anúncio a fazer e agora eu queria chamar o Lucas Kepler e também a Pamela. Pode vir à frente, por favor. E já tem algumas semanas que o Lucas compartilhou algo comigo, como seu pastor. E de lá para cá nós ficamos orando. E esta semana, então, eu soube que houve um desenvolvimento aí em relação a esse primeiro período de oração. E eles querem compartilhar, então, com a igreja nessa noite o que Deus tem dado como direção à vida deles. E nós queremos ouvir com muita atenção. Então, boa noite novamente. Como o pastor comentou, somente ele e mais 2 eleitos ficaram sabendo do que estava acontecendo, o Lucas e o Guilherme, que souberam por tabela, né? Mas a Pamela, filho do Flávio e da Irene, são servos do Senhor lá da Igreja Maranata, e a gente se conhecia na infância, embora a gente não lembre muita coisa, mas a gente se reencontrou na última conferência que aconteceu de jovens em agosto, e a partir dali a gente começou a conversar, decidiu estar orando para ver se Deus tinha uma vontade de relacionamento para as nossas vidas, né? E após um pouco menos de 2 meses nesse período de oração, então a gente entendeu que Deus tinha esse propósito para a gente de estar iniciando um período de namoro, então, e a gente está então namorando. E então a gente compartilha isso com a igreja para que a igreja possa estar orando. Esteja caminhando com a gente nisso, que a gente esteja sendo realmente fiel ao Senhor durante esse período, né? Busque glorificar Ele através desse namoro e entenda do Senhor a direção dele em relação ao casamento, né? O nosso namoro é para isso, não é uma brincadeira nem nada, então a gente está caminhando, tentando entender a direção do Senhor em relação ao casamento para nós. E é isso. Que bonito, né? Nunca vi o Lucas falar tanto. Muito bem. Então, é o nosso entendimento aqui na igreja que quando nossos jovens começam um processo de namoro, eles devem imediatamente compartilhar isso com a igreja, para que a igreja esteja acompanhando em oração, né, intercedendo, protegendo, cuidando, acompanhando essa caminhada. Agora eu peço que vocês se coloquem ali, por favor, que eu vou projetar um slide aqui na tela. E eu quero que vocês leiam com atenção aquilo que vai ser projetado ali. Pode passar, Gui. Não, eu vou ler em voz alta. Namoro cristão é um momento na vida de 2 jovens cristãos, um rapaz e uma moça. Nos tempos de hoje a gente precisa dizer isso, um rapaz e uma moça, que debaixo da autoridade de seus pais e sob o acompanhamento da igreja, buscam da parte de Deus entender
se Deus tem planos de casamento para eles. Nesta fase, desenvolvem intimidade espiritual através da palavra, do serviço cristão, da oração e da adoração. Mantém suas emoções alinhadas com o andar no espírito e evitam intimidades físicas. Eu tinha esse slide pronto porque nesta semana eu vou viajar lá para o Pará e eu tenho alguns compromissos lá no Seminário Palavra da Vida e numa noite eu tenho que dar uma aula para alunos casados. E nós vamos tratar sobre a questão do namoro. E eu sempre procuro orientar os jovens aqui, e quando começa um processo de namoro, e a gente faz um discipulado de namoro, a gente começa com esse conceito. O namoro, então, é esse momento na vida de dois jovens cristãos, onde eles estão buscando a resposta a uma pergunta. Qual é a pergunta? Se Deus tem planos de casamento para vocês. Se ao longo desse namoro Deus confirmar que tem planos, o que vocês devem fazer? Casar. Se vocês estão comprometidos em buscar essa resposta, em agradar a Deus no namoro de vocês, glorificar, eu penso que Deus não precisa de 5, 6, 7, 10 anos para confirmar uma resposta dessa natureza para a vida dos seus filhos. Então, começa um processo agora que é vivido com o acompanhamento dos pais, né? Eu espero que seus pais tenham autorizado esse namoro. Não? Com o acompanhamento dos pais e da igreja, porque o namoro cristão se passa aonde? Dentro da igreja. O namoro é dentro da igreja. É aqui que vocês vão servir, vocês vão buscar mais o Senhor, vocês vão procurar espaços para servir e para permitir Deus falar com vocês. Então, este é o momento para isso. O namoro é para isso. Vocês amadurecerem mais espiritualmente, entenderem os planos de Deus para a vida de vocês, e então, com muita tranquilidade, perceber a direção de Deus. Se vocês andarem dessa forma dentro do namoro, e mais ali na frente, Deus não confirmar planos de casamento para vocês, o que acontece? Vocês encerram o namoro e vocês são grandes amigos. Porque nesse processo vocês buscaram andar de acordo com a vontade do Senhor, entendendo os planos dele, buscando uma resposta. É isso que vocês estão buscando. Então, se Deus não confirmar, vocês encerram o namoro, vêm diante da igreja, encerram o namoro, e está tudo muito bem entre vocês, e vocês são bons amigos e bons irmãos em Cristo. Se Deus confirmar o namoro, vocês vão caminhar rapidamente para o casamento. E eu vou me encarregar de apressar isso. Mas nós estamos muito contentes, então, de ver que Deus tem confirmado, né, esse período de namoro. Contem com a igreja, conosco aqui, para estarmos ao lado de vocês e ajudá-los nessa caminhada e naquilo que nós podemos ser bênçãos na vida de vocês. Então, agora sim, pode vir para cá. E eu queria chamar os pais que viessem também à frente, por favor, que nós queremos orar agora por toda a família. Não é bonito isso? Começa um processo de namoro, os pais ao lado dos filhos e a igreja junto, né, acompanhando e estando ao lado de vocês. Que seja assim durante todo esse processo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela vida desses jovens, do Lucas e da Pâmela, que ao longo de algumas semanas têm estado na tua presença, tentando entender se o Senhor tem autorizado esse processo de namoro, e eles entenderam que sim, estão aqui compartilhando com a tua igreja, com a aprovação dos seus pais, e nós nos alegramos muito com isso, Senhor, e
E viemos pedir as tuas mais ricas bênçãos na vida deles, que nesse processo, Senhor, eles cresçam mais ainda no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles encontrem, Senhor, oportunidades de servirem juntos ao Senhor, de conhecerem mais a tua vontade e de entenderem quais são os planos que o Senhor tem para a vida deles. Nós viemos pedir, Senhor, que os proteja de todo mal, que eles sejam protegidos dos dardos inflamados do maligno, livra-os, Senhor, das tentações, guarda-os de todo mal, e que eles sejam uma bênção, Senhor, aqui no meio da igreja, também lá na Igreja Batista Maranata, que eles sejam uma bênção no meio da sua família, e ajuda-nos também, Senhor, a como igreja, estarmos ao lado deles, acompanhando eles, protegendo eles, e ajudando de todas as formas que nós podemos ajudar e conforme o Senhor quer nos usar na vida deles. Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre as suas famílias, que eles estejam também se alegrando no Senhor neste momento e que toda a família seja fortalecida na força e no poder do Espírito Santo. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Deus abençoe, querida. Parabéns, parabéns, parabéns. Vocês podem voltar ao seu lugar. Finalmente, mais um ato de culto muito importante, talvez o mais importante da nossa reunião hoje à noite. Nós vamos ter agora a pregação da palavra. E hoje nós temos conosco aqui mais uma vez o missionário Hugo, é um irmão muito querido, e sempre que eu o tenho convidado para ministrar aqui, ele se esforça, e se não der naquela data que eu estou convidando, ele apresenta outra data e quer estar aqui com a gente. E nós já estamos quase sentindo saudades, porque daqui mais uns meses ele vai nos deixar, e Deus tem dirigido ele para ser missionário na Alemanha. E ele está, então, nessa caminhada, né, concluindo aí os seus estudos no alemão, e se preparando, né, já visitou a Alemanha já algumas vezes, veio de lá o ano passado, né, esteve lá, e Deus, então, está confirmando esses planos, né, de usá-lo lá naquele país. E nós somos muito contentes de poder contar com o ministério do Hugo, e eu queria chamar você, então, Hugo, agora. Pode as crianças que vão sair para a escolinha pode vir também com a professora. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por tudo que tem acontecido nesse culto. Nós queremos em tudo isso honrar o Senhor, reconhecer a tua majestade e a tua glória. Obrigado, Senhor, que nós temos andado na tua presença, que nós temos conhecido a tua palavra, que nós temos essa oportunidade agora de abrir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer falar aos corações dos teus filhos aqui nessa noite. Quero te agradecer pela vida do missionário Hugo, que mais uma vez está conosco aqui. Obrigado pela sua vida, pela sua dedicação ao ministério, pelo seu interesse em servir ao Senhor e pela sua disposição de, nessa noite, ministrar também a tua palavra aqui no nosso meio. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essa pregação que o irmão preparou para entregar nessa noite, que o Senhor use a sua palavra, fala conosco, que a tua palavra não esteja somente aqui entre essas paredes, mas que, sobretudo, ela entre no nosso coração e ela frutifique, ela nos transforme e os frutos sejam para a tua honra e glória. Peço também, Senhor, pelas crianças que vão sair agora para a classe, que o Senhor também abençoe esse tempo ali de ensino da tua palavra, abençoa as professoras que vão estar envolvidas ali com as crianças, que elas também aprendam, que o Senhor aplique
a tua palavra aos coraçõezinhos delas, e assim de modo que tenhamos um tempo agora muito proveitoso e edificante de ouvirmos o Senhor falar conosco através das Escrituras. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tá funcionando? Tá chegando para vocês? Pronto, agora sim. Agora deu para perceber que sim. Deixa eu só ligar. Então, amados irmãos, é um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês novamente. E hoje compartilho uma mensagem para vocês. Peço que os amados possam abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Nós teremos uma exposição em Gênesis capítulo 32. O tema da nossa exposição, daqui a pouco estará aqui, é o seguinte: Deus transforma um enganador em um príncipe. Deus transforma um enganador em um príncipe. Gênesis 32, dos versículos 22 ao 32, esse será o nosso trecho de reflexão para esta noite. Daqui a pouco nós faremos a leitura, mas antes, em introdução, há uma música cristã que o autor se dirige a Deus com as seguintes palavras: Tu me amas como sou, mas não me deixa como estou. Isso reflete uma grande verdade. Essa noite veremos isso na vida de um personagem central na história do povo de Deus. Esse personagem é Jacó. Veremos o processo pelo qual Deus transforma um enganador em um príncipe. Deus transforma, né? Ele precisou passar por uma transformação. Assim como Deus operou também em nossas próprias vidas. Todos nós fomos igualmente salvos e transformados pelo nosso Deus. Então, meus amados irmãos, em Gênesis 32, nós temos a primeira divisão que eu quero compartilhar com os irmãos, que são os versículos 22 até o início do versículo 24. Nós podemos conferir. Guilherme já pode passar se quiser, Guilherme. Nós podemos conferir, meus amados, a seguinte sentença: Jacó ficou sozinho diante de Deus. Jacó ficou sozinho diante de Deus. Façamos então a leitura desses versículos, do 22 até o versículo 24, o início do versículo 24. Mas antes de nós efetuarmos isso, vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor Deus e Pai, rogamos que o Senhor possa falar com cada irmão e irmã aqui presente, que o Senhor possa falar por meio da Tua palavra, por meio desse instrumento, que eu sou um instrumento falho, imperfeito, assim como Jacó também foi, mas que o Senhor possa ser glorificado por meio da mensagem que pertence a Ti, a mensagem que provém do Teu livro sagrado, este livro que nós cremos ser a Tua palavra, e nós o cultuamos, Senhor Deus, por meio da Tua palavra agora, Pai. Senhor, seja conosco, que o Senhor esteja em nossas mentes e corações, nos fazendo estar bem atentos ao que o Senhor tem para nos entregar esta noite. Que o Seu nome seja engrandecido. É o que oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, do versículo 22 até o versículo 24, a primeira parte, nós podemos ver Jacó ficou sozinho diante de Deus. Leiamos, o versículo 22 diz: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos,
e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. O passado de Jacó foi marcado por muitos problemas familiares, onde o favoritismo e o engano estiveram presentes. Anteriormente, Jacó já havia agido com muita astúcia para com seu irmão Esaú. Primeiro, comprando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, enquanto seu irmão estava a ponto de desfalecer de tamanha fome após a sua caça. Observamos isso em Gênesis, versículo 25, do 29 até o versículo 34. Em uma outra situação, vemos que Jacó aplicou o plano sagaz de sua mãe, Rebeca, para roubar a bênção que seu pai Isaac havia prometido a Esaú, conforme Gênesis, o capítulo 27. Isso fez com que depois Esaú buscasse a morte de seu irmão Jacó. Já no momento da narrativa que nós visualizamos aqui, que foi lido, Jacó estava desejoso de se reconciliar com seu irmão. Observamos em Gênesis 32, do versículo 3 até o versículo 21, os versículos imediatamente anteriores à leitura que fizemos a partir do versículo 22, observamos que Jacó envia seus mensageiros em direção ao seu irmão Esaú, informando de sua boa situação. Em seguida, os mensageiros retornam com a informação de que seu irmão vem ao seu encontro, trazendo consigo 400 homens. Imagine só, 400 homens. Jacó se desespera e recorre a Deus, o Deus de seus pais, e relembra a promessa que Deus o havia feito na visão que teve da escada. Gênesis 28, do versículo 10 até o versículo 17, nós ouvimos a respeito disso. Dessa visão de uma escada onde anjos subiam e desciam, e Deus se revela ali a Jacó. E ele até batiza aquele local. Façamos a leitura desse texto, que ele é bem interessante para a nossa compreensão. Gênesis 28, então, versículo 10 até o versículo 17. São 7 versículos. 28, capítulo 28, do 10 ao 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado.
Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, meus amados, Jacó se desespera ao ouvir que seu irmão, com quem ele tinha uma desavença, algo que ainda não estava resolvido, estava vindo ao seu encontro. Mas não só. Com ele vinha quantos homens? 400 homens. Então imagina que Jacó se desespera. E Jacó busca a Deus e Jacó lembra da promessa que Deus o havia feito. Espera aí. Deus havia feito uma promessa a mim e ele reivindica as palavras, as promessas recebidas. E na sequência, meus amados, narra-se que Jacó se levanta ainda durante a noite e reúne toda a sua família, assim como todos os seus pertences, e o faz passar o ribeiro. E permanece ali onde está, completamente só. Ele faz passar as pessoas que com ele estava e fica sozinho. E é aqui que nós iremos tirar a nossa primeira aplicação, a nossa primeira temática. Jacó ficou sozinho diante de Deus. Essa é a primeira cena da nossa narrativa. Teremos algumas outras pela frente, mas em conformidade só com o que ouvimos até agora. Já podemos refletir, tirar uma aplicação aqui para as nossas vidas. Irmãos, quando possível, consertemos os nossos erros do passado. Novamente, quando possível. Foi o que Jacó fez e é o que podemos buscar fazer também. Só podemos ter paz com Deus e com nós mesmos quando estivermos em paz com as pessoas ao nosso redor. Esse é o ensino bíblico em diversas passagens que tratam dessa temática. Observamos Mateus 5, 23 e 24, capítulo 6, 12, 1 João 2, 11. Façamos aqui então a leitura de Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5 é um dos capítulos onde visualizamos o Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7. Então, Mateus 5 aqui, observamos o Sermão do Monte e o autor dessas palavras é o próprio Senhor Jesus. Mateus 5, versículo 23 e 24, diz o seguinte, o 23 e o 24. Mateus capítulo 5, versículo 23, passo a ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E tem 1 João 2,11 que eu não vou ler, mas os irmãos podem visualizar posteriormente. Irmãos, é certo que será uma tarefa difícil. A reconciliação em algumas situações bastante delicadas não é algo fácil, mas é algo que devemos fazer. Podemos clamar, assim como Jacó fez, ele clamou pelo auxílio de Deus, que Deus pudesse entrar, que Deus pudesse intervir, que Deus pudesse auxiliar ali a solução daquele dilema. Precisamos saber também algo além do que já foi dito, que é importante que consideremos também, é que haverá situações em que precisaremos nos afastar de tudo e de todos e enfrentarmos o nosso próprio ser, ficarmos sozinhos ali na presença de Deus. Observe aqui na nossa narrativa. Jacó afasta tudo e permanece ali como um homem.
Ele tem algo que ele precisa resolver. E como homem, ele se coloca ali na presença de Deus. E que ninguém esteja mais conosco, exceto Deus, nessas situações bem específicas, onde nós precisamos contar somente com Deus para resolução de situações. Amados, esse foi o nosso primeiro ponto, nossa primeira reflexão. Agora nós vamos para a segunda cena dentro desta narrativa. A segunda cena ela abrange os versículos 24, a parte B do versículo, a parte além do que nós já havíamos lido no início do versículo 24, e vai até o versículo 25. Então retornemos Gênesis 32, versículo 24 e versículo 25. Jacó lutou com Deus e foi desestruturado por ele. Versículo diz aqui, e lutou com ele um homem. Estou lendo 24. A continuidade do versículo, né? E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Amados, vemos no texto que um homem lutava com ele em uma luta que durou a noite inteira. É visto que inicialmente Jacó prevalecia contra este homem, até que ele toca na articulação de sua coxa e a desloca. Um comentarista bíblico, ao discutir, ao explicar esse versículo, ele o faz de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas aqui para as palavras dele: por trás das limitações humanas há uma temível reserva de poder. Irmãos, na sequência dos versículos, é dito que esse ser, já veremos com mais detalhes, mas aqui, já adiantando uma informação, veremos que esse ser que lutava com Jacó era o próprio Deus. O profeta Isaías traz à luz essa informação. Oséias, eu falei Isaías, né? Desculpa. Oséias capítulo 12, deixa a Bíblia separada no capítulo 32, que já iremos retornar. E vejamos Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12, o versículo 3 e 4 será o versículo que nós iremos refletir. Amém, meus amados? Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Versículo 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Apesar dele se referir a um anjo também, entende-se que o anjo de Deus pode ser compreendido como sendo Deus, à luz de alguns textos, como o texto de Gênesis 16. Por gentileza, Gênesis 16, versículo 7 e versículo 13. Gênesis 16, versículo 7 e versículo 13. .
Amém? Gênesis 16, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte no caminho de Sur. Salta lá para o 13, versículo 13 do mesmo capítulo. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque diz: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Percebe-se que Deus, amados, voltando para o que ouvimos lá em Gênesis 32, Deus é quem inicia a luta. E Ele que, digamos, desce ao nível de Jacó, colocando-se em um patamar que pudesse, então, ali ter contato com este homem, em nível de força que permite, Deus ele permite que Jacó prevaleça contra ele até determinado tempo. Até determinado tempo. Deus permite, é uma permissão que Deus direciona ali naquele momento. Durante essa luta, Deus dá um toque de misericórdia em Jacó. Aquilo que a gente fala popularmente como um toque ou um golpe de misericórdia. Para que este, a partir dali, não dependa mais de si mesmo, não dependa mais de sua própria força, mas somente de Deus. Já veremos outras cenas desta narrativa, mas por hora vamos para mais uma aplicação. Irmãos, por que Deus nos ama? Porque Deus ama os seus servos, ama o seu povo. Ele vem e trava luta conosco. Nós temos uma tendência de querer medir forças com Deus. E por isso, em muitas ocasiões, nós resistimos à luta. Quando Deus luta conosco, Ele visa nos aperfeiçoar. Jacó tinha muitas falhas em seu caráter. Ele até o momento havia ido já muito longe, sendo trapaceiro, assim como muitos de nós, muitas vezes, temos condutas, comportamentos que ainda precisam ser aperfeiçoados, né? Especialmente nós que somos influenciados por uma cultura que apregou tanto o jeitinho brasileiro, que a gente pode agir com o jeitinho brasileiro para tirar vantagem, para se sair de certas situações. E isso a gente visualizava muito nesse personagem aqui, Jacó. E Deus precisava mudar isso nele. E a hora chegou e ele foi confrontado. E é preciso que nós saibamos que Deus faz o mesmo para conosco também. Deus ele vem ao nosso encontro para nos transformar, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Deus queria mudar o seu caráter, assim como deseja mudar o nosso também. O que Deus quis fazer e fez na vida de Jacó não se limita a Jacó. Nós também somos povos de Deus, povo de Deus, melhor dizendo. Ele quer tirar todos os nossos vícios. Deus ele quer reparar todos os nossos maus hábitos para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que o alvo da nossa vida como cristão é nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. E nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo é tomar a forma de Cristo. E para tomarmos a forma de Cristo é preciso o quê? Que haja uma transformação. Nós não podemos nos conformar à imagem de Cristo sem que antes não tenhamos nós sido transformados. Então, meus amados, novamente, o que Deus fez na vida de Jacó não se restringe a Jacó. É bastante abrangente e se aplica a todo servo de Deus. Ao homem de Deus, à mulher de Deus. E por mais que digamos para muitas pessoas ao nosso redor
que elas não possuem o direito de se intrometer em nossas vidas? Será que você já fez isso? Será que você já disse, olha, você não tem o direito de se intrometer na nossa vida, ou na minha vida? Mas para Deus, nós não podemos afirmar isso, porque Deus tem todo o direito de entrar em nossas vidas, quer gostemos ou não. E Deus muitas vezes Ele entra e Ele toca naquele ponto lá que a gente não quer. Aquela ferida de não, aqui não, mas Ele vai lá porque é ali que Ele precisa realizar uma mudança. É ali que Ele precisa modificar algo. Para quê? Para que nós sejamos mais conformados à imagem e semelhança de Cristo. Deus quis ver Jacó quebrantado, pois somente quando ele estivesse prostrado é que ele seria transformado. Em primeiro lugar, precisamos saber que Deus também nos quebrará e que somente depois dará a nós uma nova forma, assim, a fim de que sejamos transformados. A Bíblia, meus amados, compara Deus como oleiro. E como é que um oleiro opera com os vasos? Ele modifica os vasos com sua mão, ali, né? Ele vai construindo o vaso, mas possivelmente há ocasiões em que o vaso ele não sai da forma que o oleiro está planejando. Então ele destrói e refaz. Semelhantemente, Deus realiza ações em nossas vidas para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, até o presente momento, já observamos aqui duas cenas. A primeira cena foi Jacó ficou sozinho diante de Deus. A segunda, Jacó lutou com Deus e foi desestruturado por Deus. Mas ainda nos resta verificar mais duas fases ou duas cenas. E a terceira, a partir do versículo 26, nós vemos Jacó foi transformado por Deus. Gênesis 32, agora a partir do versículo 26 até o 29. Do 26 ao 29, diz assim, amados. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Então diz, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e diz, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E diz, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ouvimos que o homem que lutava com Jacó pede para que Jacó o deixe. É o homem que pede. O homem pede a Jacó que Jacó o deixe. E esse pedido ele tem uma justificativa. A justificativa era porque já estava amanhecendo. Tal homem não poderia ser contemplado de dia, pois ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Jacó apresenta uma única condição para deixá-lo partir: que o homem que com ele luta o abençoe. Consideremos aqui o interesse espiritual de Jacó em ser abençoado. Ele já percebeu que o ser que está ali diante dele não é um homem qualquer, mas é alguém maior do que ele. Ele lutou agora não em sua força natural, mas em oração, visando aquilo que ele tanto almejava, que era ser abençoado. Em seguida, o ser divino pergunta como ele se chamava. Ele responde, identificando-se como Jacó. E escuta que a partir dali seu nome não seria mais Jacó, passaria a ser Israel, o qual significa aquele que luta com Deus. Tem duas possibilidades no hebraico para a tradução do nome Jacó. Tem duas possibilidades e os comentaristas eles se dividem.
tem a possibilidade de ser aquele que acompanha, aquele que vem na sequência. Lembra que um dos textos que nós lemos hoje diz que Esaú saiu na frente, Jacó veio segurando o calcanhar. Tem esse sentido. O outro sentido é um sentido já de conotação negativa. É aquele, digamos, que gosta de tirar proveito, que gosta de tirar vantagem, que gosta de ser esperto. Então tem essas duas possibilidades, porque no hebraico as consoantes até então, somente muito tempo depois foi que elas começaram a receber as vogais. E com as vogais, as consoantes se transformam em outras palavras. Mas somente as consoantes elas podem apontar para esses dois tipos de tradução. Inclusive tem outro texto que quando Esaú está lidando com a realidade de ter sido trapaceado por seu irmão, ele fala assim, por acaso não é o nome dele Jacó? Então aí favorece aquela possibilidade do significado ser não somente aquele que acompanha, aquele que pega no calcanhar, mas aquele que tira vantagem, o esperto, digamos assim. Mas, amados, observemos aqui que Deus muda. Deus pergunta, qual é o seu nome mesmo? Claro que Deus. Será que Deus não sabia? Sabia. Mas Deus queria que Jacó entendesse aqui algo que iria acontecer. Deus pergunta, qual é o seu nome? Ele fala Jacó. Aí, carregando essas cargas de traduções que eu mencionei aqui, Deus fala, teu nome não vai ser mais Jacó. Agora teu nome vai ser Israel. Israel tem um significado. O texto nos diz aqui o significado. O significado está no versículo 8. Mas, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. E observe que essa interpretação aqui está de acordo lá com o que Oséias mencionou, né? De que se tratava de Deus. Fala, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Posteriormente, Jacó é quem se interessa. Olha, a pessoa divina ali na frente dele pergunta o nome dele. E agora é ele que se interessa, também quero saber o seu nome. E ele pergunta, qual o seu nome? Contudo, este não responde. Todavia o abençoa. E é importante que nós entendamos que esse abençoa aqui não é no sentido de transferir uma dádiva. A dádiva já se deu quando Deus modifica o seu nome. Esse abençoar aqui é uma maneira comum no Antigo Oriente de você se despedir. Então aqui, e abençoou ali, do versículo 29, é uma despedida. A bênção ela já tinha se dado antes, quando Deus modifica o nome dele e passa a batizá-lo ali pelo título, pelo nome de Israel. Irmãos, em conformidade com esses versículos 26 ao 29, nós podemos aqui ter mais uma aplicação para as nossas vidas aqui no século 21. O que é que isso tem a ver conosco, né? Tanto tempo depois. Ao mudar o nome de Jacó, Deus concede a ele uma oportunidade de um novo começo. Era aqui um recomeço. Dali em diante tudo seria diferente. Ele já não agiria como um enganador, buscando tirar proveito em tudo, mas seria o homem que lutou com Deus, com o próprio Deus e obteve vitória. Embora não da maneira que ele esperava, a vitória não foi da maneira que ele esperava, mas foi como Deus quis que fosse. Deus quis transformá-lo. Talvez nós que estejamos aqui, estejamos neste exato momento, no nosso particular, enfrentando alguma luta com Deus, enfrentando alguma coisa ali que só você e Deus sabe. Talvez nem seu cônjuge, talvez nem seu pai saiba, só você e Deus. Reflita sobre quais áreas Deus está trabalhando em sua vida para que haja transformação, certo? Deus, Ele, quando vem até nós, como Ele veio no caso de Jacó, e nós podemos refletir de forma aplicativa também, quando Deus vem até nós, Ele vem para nos transformar, para que nós não continuemos como estávamos,
porque lembremos-nos que o propósito da carreira cristã é nos conformarmos à imagem e semelhança do nosso Salvador. E agora, meus amados, nós chegamos na quarta e última cena dessa narrativa, os versículos 30 ao 32. Jacó foi marcado por Deus para o resto de sua vida. Leiamos versículo 30 ao 32. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha só como ele expõe, né? Novamente confirmando, não era um homem comum que estava lutando com ele. E ele diz: olha, a minha alma foi salva. Tamanha foi a transformação, mas continuemos a leitura. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. No momento em que o homem vai embora, Jacó percebe que ele não era apenas um mensageiro da parte de Deus, mas a própria pessoa divina. Vemos que somente depois da partida da divindade é que o sol nasce, evidenciando ainda mais que se tratava de um ser divino, que não poderia ser visto. Quando Jacó diz ter visto Deus face a face e ter sido salvo, ele apenas se referia ao ato de estar diante de Deus em um grau elevado de proximidade, mas em um limite que assegurou que continuasse vivo, pois ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Vejamos aqui alguns textos. Êxodo, deixa marcado Gênesis, e vejamos Êxodo 33, é logo depois de Gênesis aí, né? Êxodo 33, versículo 20. Êxodo 33, versículo 20. Diz assim: E disse mais, não poderás ver a minha face. Para ficar melhor o entendimento, vou começar a ler lá do 18, certo? A partir do versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Quem está fazendo esse pedido é Moisés. Porém, ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vamos visualizar agora 1 João, capítulo 1 e o versículo 18. 1 João capítulo 1. Falei 1 João, mas é João, irmãos. Desculpe. Então vamos lá, voltar para João. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Olha só o que diz aqui em conformidade com o que já foi dito lá em Êxodo. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Quando Jacó diz eu vi a Deus face a face, é uma maneira de comunicar, mas não foi literalmente, ele não viu Deus face a face, porque é impossível ver
e continuar vivo, né? Como nós podemos visualizar aqui nesses textos. Amados, vemos ainda que Jacó saiu dessa luta manquejando. Ele entrou como uma pessoa normal e saiu deficiente para o resto da vida. Pois foi tocado por Deus na articulação da coxa, especificamente no nervo do quadril. Amados, uma maneira técnica na teologia de se referir a aparições divinas antes da encarnação de Jesus Cristo, que ocorreu só no período do Novo Testamento, chama-se teofania, que são manifestações divinas ainda antes da encarnação propriamente dita. Então, o que nós podemos identificar aqui é que, por diversas formas, tanto no texto como sendo acompanhado lá do profeta Oséias, aponta-se que aqui essa pessoa com quem travou essa luta com Jacó não era uma pessoa comum, não era um mero mensageiro, mas era uma pessoa divina realmente. Mas vamos aqui extrair mais uma aplicação relacionada a essa última divisão que nós acabamos de ouvir, de que Jacó foi marcado por Deus para o resto de sua vida. Foi algo permanente. Jacó teve sua vida transformada para sempre. Ele passou a ser chamado de Israel. E olha, até hoje, nós nos referimos a Israel. Nós ouvimos falar sobre as tribos de Israel. Isso já ficou tão fixo em nossas mentes que a gente não faz o link imediato. Jacó, Jacó. Não. Deus transformou ali, foi algo para sempre e permanente. Ele passou a ser chamado de Israel, sendo o modo como o povo de Deus é identificado até hoje. O povo de Deus é identificado até hoje, a nação de Israel. As 12 tribos de Israel vieram dele, né? As 12 tribos vieram dele, Benjamim, Naftali, e todas as Levi, todas as compõem essa quantidade, 12 tribos. É inacreditável as pessoas que Deus escolhe e Deus decide usar. É inacreditável se a gente parar para refletir. Nenhum de nós apostaria em uma pessoa tão desprovida de virtudes, como foi o caso de Jacó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus o escolheu. Deus o transformou e Deus o utilizou de forma grandiosa. Deus faz o mesmo na vida das pessoas hoje. Deus fez isso nas nossas vidas. Basta olharmos para as pessoas que nós fomos no passado, no outrora. Eu me refiro à fase antes de Cristo. Puxa aí a memória, lembre-se em que você foi. Eu só consigo lembrar em quem eu fui, né? Obviamente. E olha só o que Deus faz em nossas vidas. Nós não somos dignos, mas Deus ainda assim nos chama. Ele nos chama, Ele nos transforma e Ele promete usar as nossas vidas para a glória de seu próprio nome. Não é para a nossa glória, é para a glória de seu próprio nome. Vejamos como isso é tão claramente mencionado aqui em Efésios. Por gentileza, irmão e irmã, observa comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Irmãos, nesta exposição nós conferimos as 4 fases ou 4 cenas observadas no processo de transformação de um enganador a um príncipe. Primeiro, Jacó ficou sozinho diante de Deus. Segundo, Jacó lutou com Deus e foi desestruturado por ele. Terceiro, Jacó foi transformado por Deus. E quarto, Jacó foi marcado por Deus para o resto de sua vida. Em Gênesis capítulo 33, agora já outro capítulo, ó, o 33, do 1 até o 17, eu não irei fazer a leitura, mas Gênesis 33, do 1 até o 17, vemos a bela reconciliação entre esses dois irmãos, a saber, Jacó e Esaú. Já não havia amargura no coração de seu irmão e eles fazem as pazes. Deus já estava abençoando a nova fase. Era uma nova fase. Tudo era novo agora na vida de Jacó. Ele já nem sequer era mais Jacó. Imagina ele tendo que explicar para os demais, já não sou mais Jacó, agora sou Israel. Podemos contemplar o modo pelo qual Deus trabalha na vida de seus servos. Aqui é um exemplo, e há inúmeros outros exemplos, meus irmãos. Tem o exemplo de Davi, o exemplo de Abraão, o exemplo de Jonas. Há tantos exemplos. A Bíblia é um livro de muitos exemplos. E aqui há muitos exemplos. A minha vida, a sua, o que Deus realizou em nossas vidas. Muitas vezes, essas transformações ela ocorrem através de uma luta. Lembremos, não precisamos ir atrás de batalha alguma. Deus é quem vem ao nosso encontro. Deus é quem vem até nós para nos confrontar, nos corrigir. E Deus não está querendo medir forças conosco, porque Ele sabe que nós somos pó. Deus, Ele, quando vem a nós, Ele não quer nos destruir, Ele quer nos aperfeiçoar. O objetivo de Deus não é nos humilhar e mostrar o quão desprezíveis nós somos. Pelo contrário, seu objetivo é transformar cada um de nós em homens, em mulheres de caráter, que hajam em conformidade com a realeza que fomos chamados a refletir. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, co-herdeiros com Cristo do reino vindouro, e temos que andar em conformidade com isso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ser glorificado em nossas vidas, assim como Ele foi glorificado na vida do seu servo Jacó. Então vamos fazer uma oração de encerramento e na sequência eu passo a palavra para o pastor Roberto. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Gênesis capítulo 32, esse versículo 22 ao versículo 32, Pai, onde nós podemos extrair instrução para as nossas vidas a partir do que o Senhor operou na vida do teu servo Israel. Ó meu Deus, que o Senhor continue também a realizar o mesmo na vida da tua igreja, nos homens e mulheres aqui presentes, na minha vida, que eu continue e que nós continuemos a ser aperfeiçoados a cada dia. Que aquele homem enganador, sujo, corrupto, que representa a nossa antiga natureza, seja cada vez mais sepultado, Senhor Deus, e que nós possamos a cada dia florescer e a cada dia nos conformar à imagem do nosso Salvador, a imagem daquele que nos chamou, Senhor Deus, e morreu por nós, para que nós hoje pudéssemos viver vidas em conformidade com a sua imagem e semelhança, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, esse ministério aqui presente, os irmãos que aqui servem e que aqui se aperfeiçoam mutuamente no lidar no corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor possa abençoar o pastor Roberto, sua família, seu ministério. É o que eu te oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, Hugo. Eu estava lembrando ali o versículo 30, né? 32, 30, quando Jacó chama aquele lugar de Peniel, ele diz, né? Porque vi o Senhor face a face e a minha vida foi salva. Então, em muitos de nós aqui, talvez na maioria de nós aqui, Deus já abriu os nossos olhos, e quando Ele abriu os nossos olhos, nós vimos a beleza de Cristo e da obra na cruz, e ali fomos salvos. E depois da nossa salvação, em muitas circunstâncias na nossa vida, situações difíceis, provações, sofrimentos, em meio a essas circunstâncias, nós também precisamos ver Deus. E quando nós vemos a Deus no meio dessas circunstâncias, nós encontramos ali o livramento, a salvação, porque isso está em Deus. Então é uma lição também, né, se o Hugo me permite, é uma lição tão preciosa, né, quando nós pensamos que Deus abriu os nossos olhos quando nos chamou da morte para a vida. E é tão precioso saber que em meio às tantas dificuldades que tem no caminho do cristão, quando nós vemos a Deus no meio dessas dificuldades, nós também temos salvação, livramento, né? A misericórdia de Deus se manifestando. Graças a Deus por isso. Ok, nós estamos encerrando este momento aqui. Queria agradecer a presença aqui do Flávio, da Irene, também a Pâmela, né? A igreja não esqueça de cumprimentar aí o mais novo casalzinho aqui da igreja e também cumprimentar aí o Sérgio, a Mariângeles, né? E hoje tivemos a dedicação da Samari, também ao Senhor. E peço aos irmãos que orem por nós. Nós vamos viajar então na quinta-feira. Não vamos estar aqui à noite. O nosso voo sai às 8 horas da noite. Vamos chegar então na madrugada de sexta-feira lá no Pará. Nós vamos ficar lá até o dia 4 e nós estamos louvando muito a Deus pela oportunidade de ir lá visitar nossa filha, nosso genro, ou melhor, na ordem, nossos netinhos, né? Depois nossa filha, depois o nosso genro, visitar os bereianos, né? Que estão por lá e também rever irmãos queridos lá. E orem, porque eu tenho 4 compromissos lá, no seminário e na igreja lá do Alaor, então que seja um período também de bênção, né, nas nossas vidas e que Deus nos use nesse tempo que nós vamos passar lá com aqueles queridos. Convido a todos a se colocarem em pé. Vai ter uma música final? Tá bom. Então vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, te agradecemos pela noite de hoje, por nos reunir aqui nesse lugar. Nós viemos aqui para adorar o Senhor que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, força e poder. E nós viemos aqui exatamente para exaltar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesse local, pelas tuas bênçãos, pelo encorajamento que recebemos também da tua palavra, e isso que vimos nessa noite, que o Senhor aplique cada uma dessas verdades ao nosso coração, e que nós possamos, Senhor, estar andando lado a lado contigo e vendo, Senhor, o teu grande poder e graça se manifestando em nossas vidas, através de nós e apesar de nós. Abençoe as famílias aqui da igreja, abençoe os irmãos, nos dê uma semana de andar na tua presença, de entender a tua vontade, de ser instrumentos do Senhor, e assim nos abençoa e trabalha, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, de modo que dia após dia sejamos mais parecidos com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos neste momento. Amém. Tá bom, a gente tem ainda um chazinho ali atrás, acho que um bolo, biscoito, então se você tem um tempinho, fica aí na comunhão ainda. Uma abençoada noite, abençoada semana a todos. Obrigado pela visita de vocês aqui. Vamos estar cantando ainda mais uma vez o louvor A Ele a Glória.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez ainda pelo pastor, pela Rose, pela viagem deles. Que Deus possa estar guardando. Nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez chegar à Tua presença, Senhor, e te agradecer pelo tempo que pudemos ter aqui hoje à noite, na meditação da Tua Palavra. E, Senhor, colocar em especial diante de Ti a vida do pastor Roberto, da Rose e da viagem que eles vão estar fazendo na quinta-feira. Que Tu possas estar realmente proporcionando bons momentos para eles em família, Senhor, nesses dias. E também abençoando e dirigindo ele nesses compromissos que ele tem lá no seminário. Enfim, Pai, que possa ser um tempo realmente de refrigério, mas também um tempo em que Tu possas estar usando ele nas diversas oportunidades em que ele vai estar por lá. Pedimos também a Tua proteção, Senhor, leva-os em segurança, traz-os em segurança de volta, que possa ser um bom tempo lá para eles também. Pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, Deus os abençoe.